A paz, meus queridos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Estamos começando mais um programa Alicerçados no Amor de Deus, um programa especial, leitura do livro de Enoque. Amém, meus amados? Vamos fazer a nossa oração? Feche seus olhos, se possível. Meu Deus amado, em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, Senhor, nós entramos na sua presença, Pai. Te agradecemos, te bendizemos, exaltamos o teu santo nome, porque o Senhor é o único e verdadeiro Deus, Pai. O Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, Pai. O Deus, Pai, que nos resgatou, Senhor, nos tirou de um tremendal de lama, Pai. Nos tirou, Senhor, do caminho que nós andávamos, Pai, que era o caminho de morte, Pai. E nos colocou, Senhor, no caminho da vida, Pai. Nós te bendizemos, te exaltamos, Senhor. Te agradecemos, Pai querido, com a nossa vida, Pai. Porque o que o Senhor fez por nós é impagável, incalculável, Senhor. Perdoa-nos, Pai, dos nossos pecados, Pai. Perdoa-nos das nossas falhas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos arrepender e a fugir, Senhor, do erro, Pai. A ter nojo do pecado, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Para que possamos, Senhor amado, andar em santidade, te glorificar, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha prazer, Pai, de cada um de nós, Pai. Abençoa, meu Pai, o teu povo, Pai. Abençoa os teus filhinhos, Pai. Esses que estão orando comigo, Senhor. Derrama a tua unção, Pai. Derrama o teu poder, meu Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Traz sabedoria, força, Senhor, entendimento, Pai querido. Traz sensibilidade, Senhor, para que os teus filhos possam ouvir a voz do teu Espírito, Pai amado, e forças para te obedecer, Senhor. Certa vez o Senhor disse a Josué, Pai, serve para cada um de nós, seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso, para fazer tudo quanto está escrito no livro da lei. Pai amado, em nome de Jesus, Pai querido, ajuda-nos, Senhor, a ser fortes e corajosos, aos teus olhos, Pai amado, para obedecer a tua palavra, porque o covarde não obedece e bota sempre a culpa em alguém, Senhor. Nós queremos ser fortes e corajosos aos teus olhos, Pai, em nome de Jesus, Pai querido. Tira a religiosidade, Senhor, da nossa mente, Pai, do nosso coração, Pai, do nosso entendimento, Senhor, e que nós possamos te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, como filhos, Pai, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Com a autoridade que o Senhor me deu, eu abençoo, meu Pai, cada filhinho seu que está ouvindo essa oração, que está acompanhando esse programa. Pelo poder do nome de Jesus Cristo, sejam abençoados. Seja abençoada a nação do Brasil, em nome de Jesus Cristo. Seja abençoada essa nação. Que o espírito do comunismo vá embora de uma vez por todas. Que se estabeleça a justiça do Senhor. Nós profetizamos que o Brasil pertence ao Senhor Jesus Cristo. Seja abençoada a igreja no Brasil. Seja abençoada a igreja no mundo, em Israel. Seja abençoada a igreja de Cristo. A igreja de Cristo é abençoada. Mas nós profetizamos bênção, nós profetizamos autoridade, temor, tremor, amor. Nós profetizamos sinais, maravilhas e prodígios manifestos através da igreja no Brasil e no mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias e glórias ao nosso Senhor e Salvador. Queridos, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa oração com a água, meus queridos. Pega lá o copo com água, em nome de Jesus. Quero lembrar vocês, queridos, né? Na verdade, avisar vocês que esse é um programa gravado, queridos, tá? Então eu não vou comentar, ver os comentários, tá? Mas deixem comentários que eu vou estar assistindo com vocês. Provavelmente eu vou estar assistindo ao vivo com vocês. E daí, quem sabe, eu consiga comentar de onde eu estiver lá, tá bom, queridos? Então vocês podem comentar ali. Se eu não ver no momento, eu vou ver depois, tá bom? Com todo o carinho, em nome de Jesus. Mas não deixem de comentar, né? Não deixem de curtir, compartilhem essa live, queridos, em nome de Jesus, tá bom? Vamos pegar o copo com água, meu Pai amado, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a Ti essa água, Pai. Eu peço que o Senhor coloque o Seu poder e a Sua unção, Senhor. Que essa água seja um remédio físico e espiritual, Pai. E quem beber dessa água seja abençoado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podem beber, queridos, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Esse programa vai estar sendo apresentado, né, na quinta-feira, queridos, né? Tô gravando, na verdade, quinta-feira de manhã. Então, quinta-feira vai passar esse programa às 21 horas, né? Agora deve ser 21 e alguma coisa. Muito precisa foi o meu horário que eu passei. 21 e alguma coisa agora. Glória a Deus, queridos. Amém, meus amados. Vamos fazer a nossa leitura, então. Nós paramos no capítulo 89, a partir do versículo 38 do livro de Enoque, né, queridos? Vamos lá, então. Enoque, capítulo 89 e capítulo 89, versículo aqui, a partir do versículo 38, aqui em cima.
Era o sonho, né? O sonho de Enoque, né? Que era um sonho, uma visão que Deus estava dando a ele do final na verdade, não é do final dos tempos. Desde a criação, Deus estava mostrando para ele o que aconteceu até a consumação dos séculos, hein? Muito interessante, queridos. Então nós paramos, vamos ler novamente o 38, ó. Com todo o seu poder, até que o Senhor das ovelhas desceu, a sua voz da sua elevada habitação foi a eles e examinou-as. 39. Ele chamou aquelas ovelhas que foi secretamente. Deixa eu ver de novo. Ele chamou aquelas ovelhas que foi secretamente furtado dos lobos e disse-lhes para fazer os lobos entenderem que eles não deviam tocar as ovelhas. Olha só que interessante, queridos. Então aquela ovelha foi aos lobos com a palavra do Senhor, quando outro o encontrou e continuou com ele. Ambos entraram juntos na habitação dos lobos. E conversando com eles, fizeram-nos entender que daí em diante eles não deviam tocar nas ovelhas. Está falando de Moisés e Arão, né, diante do faraó, né? Depois disso, eu percebi os lobos prevalecendo grandemente sobre as ovelhas com toda a força. O rebanho clamou, e seu senhor veio até eles. Ele começou a ferir os lobos, que começaram uma grave lamentação. Mas as ovelhas ficaram caladas. Nem daquele tempo elas clamaram. Então eu olhei para elas, até elas apartarem-se dos lobos. Os olhos dos lobos estavam cegos, os quais saíram e seguiram-nas com todo o seu poder na saída, né? Mas o Senhor das ovelhas continuou com elas e conduziu-as. Todo o seu rebanho o seguiu, seu semblante ficou terrível e esplêndido, e glorioso era seu aspecto. Então os lobos começaram a seguir as ovelhas, até que eles lançaram-na num certo lago de água. O Mar Vermelho para Deus é um pequeno lago de água, né? Então aquele lago ficou dividido, a água erguendo-se de ambos os lados diante de sua face. Enquanto seu senhor estava conduzindo-as, ele colocou-se entre elas e os lobos. Os lobos, entretanto, não perceberam as ovelhas, mas foram no meio do lago, seguindo-as e correndo atrás delas no lago de água. Mas quando elas viram o Senhor das ovelhas, eles voltaram para fugir de diante de sua face. Então a água do lago retornou e repentinamente, de acordo com sua natureza, ela se tornou cheia e levantou-se até que cobriu os lobos. Poder de Deus. Maravilha. Que interessante esse sonho, né? Essa visão. 57, ó. E eu vi que todos eles que haviam seguido as ovelhas pereceram e foram afogados. Israel no deserto, a doação da lei, a entrada para Canaã. Mas as ovelhas passaram de sobre estas águas, continuando para o deserto, que estava sem água e grama. E eles começaram a abrir seus olhos e ver. Então eu vi o Senhor das ovelhas examinando-as e dando-lhes água e grama. As ovelhas já mencionadas continuavam com elas e conduzindo-as. E quando ele tinha subido ao topo de uma alta rocha, o Senhor das ovelhas enviou a elas. Depois disso eu vi seu Senhor colocando diante delas como um aspecto terrível e severo. E quando elas viram-no, elas ficaram amedrontadas com seu semblante. Todas elas ficaram alarmadas e tremeram. Elas clamaram para aquela ovelha e para aquela outra ovelha que estava com ele, e o qual estava no meio delas, dizendo: Nós somos capazes de permanecer diante do nosso Senhor, ou de olhar para ele. Então aquela ovelha que os conduziu saiu e subiu ao topo da rocha, enquanto as ovelhas que restavam começaram a ficar cegas e a vagar pelo caminho que lhes havia mostrado, mas ele não o soube. Seu senhor, entretanto, estava movido de grande indignação contra eles. Queridos, deixa eu marcar aqui. Olha que interessante, queridos, né? Cadê aqui? Eu quero mostrar para vocês, ó.
Aqui, no versículo de cima. Enquanto as ovelhas, 69, enquanto as ovelhas que estavam começaram a ficar cegas, queridos, né? Você vê que as pessoas que elas não conseguem, né, dar ouvidos à palavra de Deus, elas estão cegas, queridos, espiritualmente são cegas, né? As pessoas, nós temos que pensar, queridos, que a única luz que existe espiritual é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, né? Que é o nosso Deus, né? E fora de Deus não existe iluminação, não existe luz. Então as pessoas, quando nós não conhecíamos ao Senhor Jesus, não entregamos a nossa vida a Ele, o nosso espírito ele estava em trevas, ele não sabia para onde ia, porque era uma escuridão. Eu já comentei isso na igreja, queridos, é como se nós, por exemplo, se acabar a luz na sua casa, não tiver luz nenhuma lá fora, luz nenhuma, né? Você ainda consegue se movimentar por causa da sua memória, né? Então você vai devagarinho, vai tateando, você vai encontrar uma gaveta, vai encontrar a lanterna, as pilhas, né? Alguns vão acender uma vela, né? Tem uma vela, tem um fósforo ali, vai acender. Mas no mundo espiritual nós não temos essa memória, nós não conhecemos o mundo espiritual. Então não há possibilidade de nós caminharmos no escuro, né? Então o espírito ele vai definhando, devagarinho ele vai definhando, queridos, né? Porque se ele dá um passo ele pode cair num precipício, né? Pode cair num laço, né? Então não tem esse conhecimento. Uma outra comparação semelhante, queridos, é como um bote, queridos, né, no meio do oceano, né, queridos? Às vezes tem lá uma pessoa sozinha naquele bote, né, e ela não tem o que fazer. Tem água por todos os lados, mas ela não pode beber aquela água que vai fazer mal, aquela água salgada, né? Tem peixe em volta à vontade, mas ela não tem como pegar, ela não tem um anzol, não tem como, né? E também tem muitos predadores no mar, né, como tubarões, né, e outros predadores, né, queridos, no mar. E o tempo vai passando, o que vai acontecendo? A chance dessa pessoa nesse bote sobreviver cada vez fica menor, né? Então a situação é assim, queridos, né? Quando nós não conhecemos a Deus. Então Deus é como se fosse, sabe aquele barco que vai chegando de longe na direção, queridos, né? Desse bote, que vai trazendo esperança. Meu Deus, fui encontrado, eu não vou morrer nesse lugar. É mais ou menos isso, queridos, que o Evangelho é para a nossa vida espiritual, né? Então, voltando para esse escuro total, né, do nosso espírito, Jesus é como se fosse aquele bombeiro que está chegando com a lanterna, né? Para encontrar, às vezes, você no meio da mata, né? No escuro onde você está perdido, amém, queridos? Então Jesus é a única luz, a única direção, o único caminho que tem. Então quando nós não damos ouvidos ao Senhor, nós estamos nessa escuridão, todos estão, né? As pessoas acham que sabem, acham que conhecem, explicam que não entendem, é muito comum isso, queridos, né? Mas quem está com Deus, queridos, né? Esse tem o caminho. Por quê? Porque Deus é luz. E quando Deus, a luz, por exemplo, nesse estúdio agora, né? Tá tudo claro, porque tem uma lâmpada poderosa, que tem uma lâmpada forte aqui. Então eu posso ler, eu posso fazer qualquer coisa, detalhe, procurar qualquer coisa aqui que não vou ter muita dificuldade em encontrar. Amém, meus amados? Mas se tiver escuro, aí eu já vou ter mais dificuldade. Como eu conheço o local, eu tenho um pouco de facilidade. Se eu não conhecesse, seria muito mais difícil. Amém, meus amados? Então, somente quem está em Cristo é iluminado. Quem está iluminado, ele vê a sua volta, o que está acontecendo. Ele entende as coisas que estão acontecendo. E não precisa ser velho de igreja, né? As pessoas começam a ter noção do que é certo e o que é errado. Quantas pessoas hoje são movidas por mentiras, queridos, né? Especialmente na internet, especialmente aí nos meios de comunicações, né? Nos telejornais, que eles mentem descaradamente e talvez você olhe e fale assim, como é que as pessoas acreditam nisso? Como é que as pessoas acreditaram nessa questão de picanha, de cerveja gelada, né? Como que as pessoas acreditaram nisso? Você deve ter pensado isso. Por quê? Porque Deus revelou para você através da luz dele o que é certo e o que é errado, mas muitas pessoas não têm isso. E não adianta você tentar mostrar para elas, elas não enxergam. Por quê? No versículo 69 ali, ó. Enquanto as ovelhas que restaram começaram a ficar cegas. Mesmo depois de ver, queridos, elas começaram a ficar cegas. Começaram a se afastar de Deus, deixar de acreditar naquela situação que eles começam a fazer o bezerro, né? Começam a pressionar o Arão a construir aquele bezerro de ouro, né? E eles começam a adorar um bezerro, queridos. Imagina que Deus tirou eles com mão poderosa recentemente, com 10 pragas sobre o Egito, abriu o mar vermelho para eles passarem a seco e depois fechou o mar sobre os seus inimigos, queridos. E agora o que acontece? Agora eles criaram um bezerro de ouro e falavam que esse bezerro era quem tinha livrado eles
dos egípcios, queridos. Que maldade. Então elas começaram a ficar cegas. Não é a primeira vez que nós vimos isso, né? Aqui nesse sonho do Enoque, né? Então me chamou a atenção, queria comentar com vocês, queridos. É muito forte isso, né? Então a única maneira de nós vermos, queridos, é através de Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida. E não existe outro, né? Nós lemos em Isaías capítulo 35, agora recentemente, queridos, né? Aí ele diz ali... Quer ver? Deixa eu pegar para vocês rapidinho aqui, queridos. Acho que vai aparecer ali. Vamos ver. Vai mesmo. Deixa eu arrumar aqui enquanto vocês... Para não sair ali, né? Deixa eu arrumar. Claro que você tem algo muito especial que está escrito aqui, queridos. Olha que forte essa palavra. Deixa eu colocar ali. Para mim é difícil aqui por causa disso. Deixa eu ver se eu diminuo então. Não vai dar certo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês então aqui. É esse versículo aqui, ó, versículo 8. Tá cortado um pouco para vocês, mas dá para vocês verem, ó. Tá escrito e ali, aqui já tem o ali, né? Então, e ali haverá bom caminho, o caminho que se chamará o caminho santo. Aqui, ó. O caminho santo. O imundo, daí tá aqui, o imundo não passará por ele, pelo caminho santo, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, por esse caminho, não errará, nem mesmo o tolo. Por que não vai errar? Que quem anda por esse caminho, por Jesus Cristo, Jesus é o caminho, queridos, né? Ele está falando do caminho santo, né? Ele está falando de Jesus, tá? O caminho santo, tá? Ele está falando profeticamente para o futuro, né? Estava falando sobre a aliança e a vinda de Jesus Cristo, tá? Isaías 35. No versículo 8. Então, o caminho santo, queridos, né? O caminho Jesus Cristo. Quem andar por esse caminho, ó, quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Por quê? Porque está na luz, então não tem como você errar quando você está em Cristo. Não é quando você está em religião, não é que você está defendendo teologia, nada disso, queridos, tá? As pessoas se enganam, os teólogos, você vê, os teólogos eram aqueles que odiavam Jesus. Né? Os fariseus, né? Eles eram os teólogos da época, e teólogos poderosos, não é que teólogo como hoje que ficam, eles aprendem sobre o ministério, né? Como que foi o ministério deles, né? Ou seja, como que foi instituído o ministério, né? Os pais da igreja, né? Não é essa teologia, essa teologia furada que é ensinada hoje que não serve para nada. Eu sou calvinista, eu sou arminista, eu sou isso. O que isso tem a ver? Que isso acrescenta na vida? Eu sou cristão, queridos. Amém, meus amados? Então as pessoas elas ficam discutindo coisas que não são importantes simplesmente para dizer para vocês que elas têm um conhecimento que você não tem, para forçar vocês a buscar coisas que elas acreditam que você deve achar que é importante. Você precisa acreditar que é importante isso. Amém, meus amados? Mas os fariseus não, os fariseus eles estudavam, no caso ali, a lei do Senhor, eles estudavam diariamente. E mesmo estudando a lei do Senhor, eles se colocaram como inimigos de Deus, contra Jesus Cristo. Mesmo vendo que as profecias se cumpriam, mesmo vendo que as coisas estavam acontecendo, que eles não queriam nem saber, não era da importância deles. Nós precisamos acabar com eles. Então não é religião, não é denominação, queridos, tá? O caminho é Jesus Cristo e o Evangelho de Cristo. Amém, meus amados? Precisa de igreja? É necessário sim. Amém, queridos? Mas se não tem como, né? Então amém, mas você é a igreja. Mas a igreja é importante, meus amados, tá? Não é como os desigrejados falam que a igreja, a instituição, entende? Essas pessoas são aquelas que generalizam tudo, que a instituição está estragada. A instituição está mesmo, mas não quer dizer que todas as igrejas sejam iguais. É a mesma pessoa que fala que política é tudo corrupto. Nós vimos um presidente, queridos, né? O presidente anterior do Brasil, se podia chamar ele o que quisesse. Aliás, chamavam ele de muita coisa que ele não era, né? Mas corrupto, tentaram provar e até hoje não conseguiram provar nada de corrupção do governo dele, que diz respeito a ele. Amém, querido? Então você pode dizer que não é todo político que é corrupto. Eu mesmo, vou ser sincero, queridos, né? Eu achava que política era
Estava corrompida. Também pensava, puxa, porque eu não tinha exemplo nenhum. Aí Deus me mostrou através do que nós vimos, queridos, que não é bem assim. Ah, pastor, é tudo ladrão. Tem ladrão em qualquer situação. Mas não são todos, queridos, né? Lembra que nós lemos que o Elias, ele disse isso para Deus, né? Quando Deus levou ele a Horebe: Senhor, mataram todos os teus profetas, só fiquei eu e querem tirar minha vida. A resposta de Deus para Elias foi: Elias, eu conservei 7.000 em Israel, 7.000 pessoas em Israel, não é pouco, queridos. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e todo lábio que não beijou Baal. Não é só você, Elias, você não é o único santo que tem. Tem muito homem e mulher de Deus aí. Glória a Deus, queridos. Então não se pode generalizar. Então a igreja é necessário, a ceia é essencial e a ceia é comunhão. A ceia é comunhão, queridos, tá? Que nem nós temos a igreja aqui virtual, né, meus amados? A igreja virtual, ela é sempre provisória, queridos, tá? Ela é sempre provisória. Então, assim que Deus permitir, ore a Deus, você que está nos acompanhando, que não tem igreja na sua cidade, você faz parte do ministério, né? Então, ore a Deus para que Deus abra um ministério aí na sua cidade, queridos, né? Quem sabe através de você mesmo. Não precisa de uma igreja, um salão, às vezes uma garagem, uma casa, para que possa, né, ser um local oficial para nós adorarmos a Deus, queridos. Amém, meus amados? Então vocês orem, queridos, né? Não fiquem confortados com essa situação. É comum as pessoas, às vezes, né, elas estavam indo na igreja, por exemplo, deixarem de ir na igreja para ceiar aqui na igreja e falar assim: não, agora eu vou cear somente pela internet. Não é certo isso, queridos. Não é certo. Então isso é provisório para quem não pode ir numa igreja, ou para quem Deus colocou no coração: eu faço parte desse ministério. Amém, meus amados? Apesar que a ceia do Senhor, ela não é do ministério A, B ou C, a ceia é o sangue e o corpo de Cristo. Mas, sabe por que é permitido você cear conosco, queridos? Porque se você for numa igreja, provavelmente o pastor não vai deixar você cear, e ele está errado nisso. Porque a Bíblia diz: julgue cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do sangue. Mas alguns pastores, eles não entendem assim, eles são senhores da igreja deles, eles entendem dessa maneira. Então, eles não vão permitir que você ceie sem te conhecer, sem você fazer parte do ministério. Amém, queridos? Infelizmente, é assim na maioria das igrejas. Por isso, somente por isso, é permitido você cear, né, comigo pela internet, queridos, tá bom? Aí nós vamos estar juntos, ligados em espírito, né? Aqui na igreja eu vou estar ceando e vocês vão estar ceando comigo no mesmo espírito. Então, dessa maneira, vocês estão abençoados. Mas, né, mas você precisa orar. Ora a Deus, queridos, né? Se você tem, Deus colocou no teu coração: eu faço parte do ministério Alicerce, né? Amém, queridos, né? Glória a Deus. Tem muitas pessoas que Deus colocou dessa maneira no coração e eu entendo e respeito isso, tá, queridos? Mas o que acontece? Então, ore a Deus, queridos. Ore a Deus, trabalhe para que Deus possa levar o ministério, né, na sua cidade, na sua casa. Quem sabe sua casa vai ser um ponto de adoração ao Senhor, né? Às vezes um obreiro vai para aí, né? Ou você, se Deus levanta você como ministério de obreiros, né? E quem sabe eu envie alguém para ministrar a ceia, né? Uma vez por mês, né? Ou então eu possa ir, né, mesmo ministrar ceia, se for perto, não preciso uma vez por mês, posso ir mais vezes. Amém, queridos? Então tem esse entendimento, meus amados, né? Para que o inimigo não engane vocês. Não, agora já está tudo bem, já estou ceando lá pela internet, vou continuar tudo do mesmo jeito, só vou estar ceando. Não se engane, queridos, tá? Não se engane. Porque a palavra de Deus, nós vemos o caminho, né? Quem passa pelo caminho, pelo evangelho de Cristo, não errará. Porque sabe o que é certo, o que é errado. Eu já ministrei ceia na minha casa para minha esposa, queridos, né? Teve uma vez que Deus pediu para mim me desligar do ministério ao qual eu frequentava. Era membro do ministério, não tinha, né, função nenhuma no ministério como cargo, né? E Deus um dia disse para mim ir lá e me desligar do ministério. Eu me desliguei do ministério, chegou o dia da ceia, não tinha quem fizesse a ceia, não tinha outro ministério para eu ir, né, com a minha esposa. Então eu ministrei a ceia, né, para mim e para minha esposa, né? Então ou seja, né, foi provisório, queridos, tá? Então foi provisório. Então foi aquela vez que nós ministramos, em seguida Deus foi orientando, né? E muitas vezes eu orei: Senhor, quer que eu entre nesse ministério, visitar o ministério? Deus falou: não. E daí tá bom, não ia mais naquele ministério, não é aquele. Por que eu vou lá se não é aquele? Então eu ia para outro ministério: Senhor, aqui que o Senhor quer que eu fique? Não. Aqui que o Senhor quer que eu fique, ou seja, a nossa vida, ela pertence ao Senhor Jesus. Eu não faço o que eu acho melhor. Não vou ali porque eu gostei, puxa, ali tem um ar-condicionado gostoso, tem um som. Aí o pastor fala que eu quero ouvir. Não é assim que funciona, queridos.
Nós temos dono. Nosso dono é Jesus Cristo. Então você precisa orar, que nem as pessoas que Deus colocou, né? Tem várias pessoas de outras cidades que me procuraram e falaram: pastor, eu faço parte do Ministério Alicerce. O pastor Guilherme mesmo foi bem interessante, porque nós estávamos num outro ministério e quando eu me desliguei daquele ministério, Deus havia dito ao pastor Guilherme que ele estaria comigo. E ele me procurou e falou: pastor, eu não sei para onde o senhor vai, mas onde o senhor vai nós vamos estar juntos. Eu falei: puxa, não tem como levar você, pastor Guilherme. E assim surgiu o Ministério Alicerce em Bituruna. Falei: então tá bom. Naquela época eu tinha um pouco de condições, né, financeira, nós alugamos um salãozinho lá em Bituruna e começamos a igreja lá. E o pastor Guilherme começou a cuidar. Ele era obreiro, tinha consagração de obreiro. Depois passou a ser missionário, né, e recebeu a unção pastoral em seguida. Eu tive o privilégio, né, de batizar o pastor Guilherme nas águas, depois de um tempo consagrar ele obreiro, tive o privilégio de consagrar ele missionário e depois de consagrar ele pastor, né? E só Deus sabe o que tem pela frente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, o pastor Nilton da mesma maneira. O pastor Nilton me procurou, falou: pastor, em oração, Deus ministrou no meu coração, eu faço parte do Ministério Alicerce. Como que nós vamos fazer? Eu falei: puxa vida, como vamos fazer? Então, assim nasceu a igreja Alicerce em Maringá. Aí eu fui visitar ele, conversamos, né? E daí eu fiquei, na época eu tinha como viajar frequentemente, então eu ia todo mês, ia para lá, fazia a ceia lá, ministrava a ceia. Depois eu comecei a ir menos, daí Deus levantou o irmão Nilton, né? Que era obreiro, consagrado obreiro, né? Mas levantou ele a pastor, né? E Deus me deu esse privilégio de consagrar ele a pastor. Glória a Deus, queridos. Então é assim que funciona, né? E a igreja em Maringá não tem um salão, mesmo que a igreja em Maringá tenha condição de ter um salão, é feito na garagem do pastor Nilton até hoje. Amém, meus amados? É assim, tem que ter CNPJ. Não, queridos, a igreja de Cristo não tem CNPJ. Não, mas hoje todas têm que ter. Não tem que ter. Quem disse isso? Quem disse isso é o sistema, e a gente não faz parte do sistema. Então a gente nos unimos, né, cada um em casa, nós alugamos um salão, nos unimos naquele salão, né, conforme a prefeitura permite, conforme é permitido a quantidade de pessoas, tudo dessa maneira. Não dá mais ali. Tudo bem, fecha-se, aluga-se outro lugar, procura-se outro lugar. Não tem problema. Ninguém vai parar a obra de Deus. Glória a Deus, queridos. Tenha isso no teu coração, esse entendimento, meus amados. Vamos continuar lá. Versículo 70. Ó. Seu senhor, entretanto, estava movido de grande indignação contra eles, porque viram o que eles fizeram, né? E quando aquela ovelha soube o que havia acontecido, 71, ela desceu do topo da rocha e veio a eles. Descobriu que havia muitos que fizeram o quê? Se tornaram cegos. Muitos ficaram cegos. Mas eles ficaram cegos, ele não conseguiu enxergar, não, cegos espiritualmente. E tinham desviado de seu caminho. O cego, o que ele faz? Ele desvia do seu caminho, porque ele não consegue enxergar, queridos. Tão logo elas viram-no, temeram e tremeram na sua presença, e ficaram desejosos de retornar ao seu rebanho. Então aquela ovelha, tomando consigo outra ovelha, foi àqueles que tinham se perdido. 77. E depois disso começou a matá-los. Queridos, eles já estavam mortos espiritualmente. A Bíblia fala que aquele que se converteu, que provou da água de Deus, queridos, que conheceu Jesus Cristo, tá? E essa pessoa se afasta de Deus, não existe mais nenhum tipo de sacrifício por essa pessoa, porque ela recebeu e ela escolheu. Só que isso aí, queridos, tá? Olha como você vai entender isso aqui, como é interessante, ó. Isso aqui não é para pessoas que saíram da igreja e voltaram, saíram da igreja. Vocês estão perdidos, pastor. Não, queridos. Essas pessoas, elas têm pessoas que nunca conheceram Jesus, mesmo tendo cargos na igreja, mesmo sendo obreiros, mesmo sendo pastores. Eu falo a vocês que tem pastores que não conhecem a Deus, nunca conheceram a Deus. Muitas vezes nós encontramos aí, né, fazendo trabalho na rua, né, fazendo trabalho social, né, levando alimento e orando pelos moradores de rua, nós encontramos ex-obreiros, ex-músicos, ex-pastores, ex-missionários, estão na situação agora simplesmente afastados de Deus. Não quer dizer que esteja em pecado, queridos, né? Se a pessoa está na rua, ela está em pecado. Não, não é isso. Mas pessoas que estão afastadas de Deus, que conhecem palavra, que você vai lá falar, eles têm versículos decorados, sabem mais que você. Tem mais tempo, né? Mas nunca tiveram um encontro com Jesus. Essas pessoas que tiveram encontro, elas não voltam mais. Se elas se afastarem, elas não voltam mais. O apóstolo Paulo diz que é como se elas fossem crucificar Cristo uma segunda vez. Não vai acontecer.
Ninguém vai crucificar o Rei da Glória a segunda vez. Foi uma vez, ele se entregou por nós. Agora ele vai voltar para julgar. Amém, queridos? Então essas pessoas, muitas vão e voltam, mas elas nunca conheceram. Pastor, isso é bíblico? Claro que é. Jesus, ele disse que no final dos tempos, muitas pessoas virão a ele dizendo: Senhor, expulsamos demônios em teu nome, curamos enfermos em teu nome, falamos em outras línguas em teu nome, profetizamos em teu nome. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, malditos, né? Vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Ou seja, mesmo que tenha dons, que seja usado por Deus tremendamente, pode ser que nunca conhece a Deus e vai para o inferno, queridos. É forte isso demais, meus amados. Você precisa entender a profundidade desse entendimento, queridos. Para que você, né, muitas pessoas têm um evangelho raso. Eu estou indo na igreja, estou salvo. Agora eu já sou dizimista, sou salvo. Não, agora eu tenho um cargo na igreja, agora eu sou obreiro, agora eu tô salvo. Se eu sou pastor, então eu sou o primeiro da fila. Não, queridos, quem muito é dado, muito é cobrado. Amém, queridos? Então, por isso que quem conheceu, eles conheceram ali, eles escolheram. Daí vem o versículo 77. Depois disso, começou a matá-los. Todos ficaram aflitos ao seu semblante. Então ele fez com que aqueles que tinham se desviado retornassem, os quais voltaram para o seu rebanho, aqueles que se arrependeram verdadeiramente, né, que estavam naquele processo. Eu igualmente vi naquela visão que esta ovelha se tornou num homem, construiu uma casa para o Senhor do rebanho e fez todos eles ficarem na casa, tabernáculo, né? E vi também que aquela ovelha que procedeu a encontrar esta ovelha, seu condutor morreu, Arão morreu. Eu vi também que toda a grande ovelha pereceu, enquanto que as menores subiram em seu lugar, né? Morreu aquela geração e veio a nova geração. Entraram num pasto, a terra prometida, né? E aproximaram-se de um rio de água, o Rio Jordão. Então aquela ovelha, seu condutor, que se tornou um homem, foi separado delas e morreu. Então Moisés morreu, quando eles passaram o Jordão, né? Aí vem o Josué. Todo o rebanho procurou por ele e clamou por ele com amarga lamentação. Eu vi também que eles cessaram de clamar por aquela ovelha e passaram sobre o rio de água. E que lá se levantou outra ovelha, todas de quem as conduziu, em vez daqueles que foram mortos, os quais tinham previamente conduziu-as. Então eu vi que aquela ovelha entrou a um agradável lugar e um deleitável e glorioso território, desde o tempo dos juízes até a edificação do templo. Então eles entraram na terra prometida ali. Então vamos para o juiz. O Josué foi o primeiro juiz, né? Quem foi o último juiz? Quem sabe aí, queridos? Escreve aí rapidinho para mim saber se vocês estão ligados aí. Quem que foi o último juiz de Israel? É fácil. Muito fácil. Pedro não vai poder responder agora. Ele está aqui querendo responder já. 88, ó. Eu vi também que eles ficaram satisfeitos, que sua casa estava no meio daquele deleitável território, que algumas vezes seus olhos estavam abertos e que outras vezes ficavam cegos. Misericórdia, bem assim, né, juiz, né? Quando eles tinham sossego, eles se apartavam de Deus, se afastavam de Deus. Quando estavam apertados, clamavam a Deus. Aí logo que estavam tranquilos de novo, tudo estava indo bem, se afastavam de Deus. Vamos ler de novo então, né? Eu vi também que eles ficaram satisfeitos, que sua casa estava no meio daquele deleitável território, e que algumas vezes seus olhos estavam abertos e que algumas vezes eles ficavam cegos. Até que outra ovelha levantou-se e conduziu-as, os juízes. Ele trouxe-os todos de volta e seus olhos foram abertos. Então cães, lobos e javali selvagem devoraram-no até novamente outra ovelha levantar. O mestre do rebanho, um deles mesmo, um carneiro para conduzi-los. E assim foi muito tempo. Este carneiro começou a atacar em ambos os lados daqueles cães, lobos, javali selvagem, até que todos eles pereceram. E em seus olhos eu vi o carneiro no meio deles, os quais tinham deixado de lado sua glória. E ele começou a ferir o rebanho, pisando sobre eles.
e comportando-se sem dignidade. Então esse carneiro já é o Esaú. Não, Saul. O primeiro rei, né? Versículo 93. Ele começou a ferir o rebanho, pisando sobre eles, comportando-se sem dignidade. Então seu senhor enviou a antiga ovelha novamente para uma diferente ovelha e levantou para ser um carneiro, né? Então Samuel foi e levantou Davi como, né, o líder, né? E para conduzi-las no lugar daquela ovelha que tinha deixado de lado sua glória. Indo então a ele, conversando com ele só, ele levantou o carneiro e fez dele um príncipe e líder do rebanho. Todo o tempo aqueles cães aborreceram a ovelha. O primeiro carneiro pagou respeito a este último carneiro. Então o último carneiro levantou e fugiu de diante de sua face. E eu vi que aqueles cães fizeram o primeiro carneiro cair. Mas o último carneiro levantou e conduziu o carneiro menor. Aquele carneiro também gerou muitas ovelhas e morreu. Então houve uma ovelha menor, um carneiro no lugar dele, que tornou-se um príncipe líder conduzindo o rebanho. E a ovelha aumentou de tamanho e multiplicou. E todos os cães, lobos e javalis selvagens temeram e fugiram dele. Aquele carneiro também golpeou e matou todas as bestas feras, de modo que eles não pudessem novamente prevalecer no meio das ovelhas, nem em algum tempo arrebatá-las. E aquela casa foi feita grande e larga, uma imponente torre sendo construída sobre ela pelas ovelhas, para o Senhor das ovelhas. A casa era baixa, mas a torre era elevada e muito alta. Então Davi, né, os filisteus lá e Salomão, né? Versículo 108. Então o Senhor das ovelhas colocou-se sobre a torre, na casa de Deus, a construção, né? E causou uma mesa cheia aproximar-se diante dele. 109. Os dois reinos de Israel e Judá com a destruição de Jerusalém. Novamente eu vi que aquela ovelha perdeu-se para vários caminhos. Voltando aqui, deixa eu voltar aqui. 110. Que seu senhor chamou alguns dentre eles, os quais ele enviou-as a ele. Mas a este as ovelhas começaram a matar. E quando um deles foi salvo da matança, ele saltou e clamou contra aqueles que estavam desejosos de matá-lo. Mas o Senhor das ovelhas livrou de suas mãos e fez subir a ele, e permanece com ele. Ele enviou muitos outros a elas para testificar e com lamentações para clamar contra eles. Novamente eu vi quando alguns deles esqueceram da casa de seu senhor e sua torre, vagando em todos os lugares e crescendo cegos. Eu vi que o Senhor das ovelhas fez uma grande matança entre eles em suas pastagens, até que eles clamaram clamaram a ele em consequência da matança. Então ele apartou-as do lugar de sua habitação, cativeiro, e os deixou no poder dos leões, tigres, lobos e das hienas, e ao poder das raposas e de todo animal selvagem. E os animais selvagens começaram a despedaçá-los, né? Que tristeza, né? Que do povo sofrendo por causa do pecado deles, né? 119. Eu vi também que eles esqueceram a casa de seus pais e a torre, dando-os todos ao poder dos leões para despedaçá-los e devorá-los, até ao poder de todo animal.
120. Então eu comecei a clamar com todo o meu poder, implorando ao Senhor das ovelhas e mostrando-lhe como as ovelhas eram devoradas por todos os animais de rapina. Você viu, o Enoque, naquela visão, estava suplicando a Deus por causa das ovelhas. Ó. Mas ele olhou em silêncio, regozijando-se de que elas fossem devoradas, engolidas e levadas, e deixando-as ao poder de todo animal por comida. Ele chamou também 70 pastores e designou-os ao cuidado das ovelhas para que eles possam cuidar delas, dizendo a eles e seus familiares: todos vós de agora em diante, todos vós cuideis das ovelhas, e a todos eu ordeno, fazei e eu entrego para as enumerarem. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quem que é esses aqui? Ele não vai falar aqui os 70 pastores, né? 124. Quem que é os 70 pastores? Não. Não sei quem que é os 70 pastores. Você sabe, escreve aí, queridos, tá? 124. Eu vos direi qual delas serão mortas e as destruís. E a estas destruís. E ele entregou as ovelhas a eles. Às vezes eu me gaguejo, que eu fico pensando, eu estou analisando naquilo que eu li, aí acabo errando ali a leitura. Então, já sabe que é mais ou menos assim, tá? Vamos ler 125. Ele entregou as ovelhas a ele. Então ele chamou a outro e disse: estende e cuida de tudo o que os pastores farão a estas ovelhas, pois muitas delas perecerão depois que eu ordenei. De todo excesso e matança que os pastores cometerão haverá uma conta, como quantas pereceram pelo meu comando e quantas eles destruíram por sua própria cabeça. Queridos, aqui é muito importante, meus amados, né? Eu não sei dizer quem que são esses 70 agora, né? Quer dizer, eu tenho ideia, mas não quero dizer, queridos, tá? Eu não quero errar, né? E conduzir, né? Então mas esse aqui a gente tem para a nossa vida hoje, queridos, né? Aqueles que têm quem muito é dado é cobrado, que eu acabei de falar. Então Deus ele vai requerer, queridos, né? Algumas vão perecer, algumas elas vão sair, algumas a vontade delas é saírem. Agora Deus vai requerer dos pastores quem que por conta deles, né? Foram destruídos. Amém, queridos? Por isso, queridos, meus amados, né, que às vezes as pessoas elas saem da igreja, a gente conversa, né, muitas vezes as pessoas saem da igreja, elas não comentam nada conosco, simplesmente saem. Às vezes avisam, tô saindo, né, e pronto. Quando a gente sabe, queridos, o porquê, né, a pessoa quer sair, ou ela tem um chamado para ir para outro lugar, ela vai na bênção, queridos, né, sempre é bom ir na bênção. Mas quando a pessoa ela sai, queridos, e não fala nada, né, às vezes, eu sempre procuro saber o que está acontecendo, mas às vezes a pessoa não quer falar. Amém, meus amados? Não tem o que a gente fazer, só orar mesmo, meus amados, né? Ou seja, a gente vai dar conta de tudo, queridos, né? Mas tem pessoas que elas fazem por conta, então essas é o propósito de Deus. Tem pessoa que ela cai mesmo, que ela não quer, que ela não concorda, que ela não quer saber. Então ela faz a escolha dela, né, de bater cabeça. E a gente não vai impedir, por mais que a gente tente, nós não vamos impedir. O pródigo, né? O pai, quantas vezes disse: filho, não dá para você ir, não é do jeito que você está pensando. Não, pai, você me dá minha parte na herança, eu vou ser feliz, eu vou para uma terra que eu vou ser feliz. Filho, você está enganado, não é assim como você está pensando. E não teve jeito, o pai não conseguiu convencer o filho. Amém, queridos? E daí o que aconteceu, meus amados? Ele teve que ir, mesmo o pai falando, orientando, ele teve que ir. A única coisa que restava ao pai foi orar. E quando se cumpriu a promessa, né? Aí ele se alegrou extremamente, né? Quando ele voltou. 129. Ó. De toda a destruição trazida por cada um dos pastores haverá uma contagem, e de acordo com o número eu farei com que um recital seja feito diante de mim, quantas eles destruíram por suas próprias cabeças. Então, pastores, cuidam, vocês têm autoridade, cuidam do que vocês vão fazer, queridos, né? Não ensinem o que Deus não mandou vocês ensinar, não exerçam juízo que Deus não conferiu a vocês, queridos, né? Eu falo isso de todo o coração, vocês estão vendo o que está escrito ali. Vão prestar conta, queridos, né? Eu estava brigado com a pessoa, fiz questão que ela saísse. Não faça isso, a igreja não é sua, a igreja é de Cristo, o cabeça da igreja é Cristo. Se na tua igreja o cabeça não for Cristo, ela não é de Cristo.
Ela está separada do reino de Deus. Vamos ler de novo, 129. De toda destruição trazida por cada um dos pastores haverá uma contagem. E de acordo com o número, eu farei com que um recital seja feito diante dele. Vai ser contado cada pessoa. Quantas eles destruíram por suas próprias cabeças e quantas eles entregaram à destruição, para que eu possa ter esse testemunho contra eles, para que eu possa saber todos os seus procedimentos e que entregando as ovelhas a eles, eu possa ver o que eles farão. Se eles agirão como eu lhes ordenei ou não. Vocês entenderam o que é fé, queridos? Vocês entenderam por que nós devemos orar por cada ação que nós fizermos? Não é só pastores, é cada um de nós. Deus te deu uma direção. Você vai fazer o que Deus te deu para fazer ou você vai fazer o que você acha certo? Você vai fazer o que a palavra de Deus ensina você a fazer ou você vai obedecer a ciência? Você vai obedecer o que as pessoas esperam que você faça ou, em outras palavras, o politicamente correto, até mesmo o gospel, né? Porque as pessoas, o pastor tem que fazer isso, o pastor tem que ser assim, o pastor se não for assim, tá errado, porque hoje em dia tem que ser assado. Você vai fazer o que as pessoas querem que você faça? Você vai fazer, aqui ó, eles agirão como eu lhes ordenei ou não? Essa é a pergunta, queridos. Uau, né? 130. Disto, portanto, eles serão ignorantes. Nem fará qualquer exortação a eles, nem os reprovarás. Mas haverá uma contagem de toda a destruição feita por eles em suas respectivas estações. Então eles começarão a matar e a destruir mais do que lhes foi ordenado. Misericórdia. E é o que acontece mesmo, queridos. Eles deixaram as ovelhas sob o poder dos leões. Assim que muitos deles foram devorados e engolidos pelos leões e tigres e javalis selvagens. Ou seja, os inimigos estão prevalecendo contra a igreja de Cristo porque os pastores estão entregando isso. Pastores, bispos, né, apóstolos, eu estou falando daqueles que não servem a Deus, que não conhecem a Deus. Quem não entra pela porta, queridos, é ladrão e salteador, disse Jesus. Quem não tem o chamado para o ministério pastoral, ele é um mercenário. Tem muitas pessoas que falam que é mercenário. Pastor é todo mercenário que trabalha por dinheiro. Não trabalha, queridos. Pastor é chamado, trabalha por chamado, obediência ao chamado. Deus sustenta os pastores. Tinha um rapazinho, um senhorzinho aí que ele falava na internet, né, de maneira bem grosseira, né? Depois ele tentava falar que não era grosseira. Pastor é mercenário, porque todo pastor trabalha por dinheiro. Se ele abrir mão do salário, então ele não é mercenário. Não, queridos, não é assim que funciona. Né? O pastor não tem herança, ele não trabalha, ele vive da obra de Deus. Amém, meus queridos? Então não é assim. Quem tem chamado trabalha pelo chamado por causa do chamado de Deus. Agora, quem não tem, de fato, é mercenário. Eu vou trabalhar de pastor porque ganha bem, porque isso não ganha bem, queridos. Pastor não ganha bem. Pode até um tempo ser abençoado financeiramente com propósito, mas para chegar a esse ponto de um pastor ser abençoado financeiramente, queridos, né? Você vai ver a diferença de um pastor que vive, que é abençoado financeiramente. O propósito dele não é dinheiro, é abençoar, queridos. É abençoar. Amém, meus amados? Nós já tivemos muito dinheiro que passou pelas nossas mãos, até mesmo que não veio da obra, queridos, tá? E 100% de tudo isso sempre foi direcionado à obra. Então tem tempos que a gente vive um pouco melhor e tem tempos que a gente vive em oração, orando pelo pão de cada dia, queridos. E glória a Deus por isso. Deixa eu concluir aqui para nós, já tá dando o horário, né? 132. E eles deixaram as ovelhas sob o poder dos leões. Assim que muitos deles foram devorados, engolidos pelos leões e tigres e javalis selvagens, caíram sobre eles para depredá-los. Aquela torre eles queimaram e derrubaram aquela casa. Então eu me afligi extremamente por causa da torre e por causa das ovelhas foi derrubada, por causa das ovelhas foi derrubada. Nem fui, depois disso, capaz de perceber que eles entraram novamente naquela casa. Então tá, vamos fechar aqui, queridos, né? Daí amanhã a gente continua, né, o restante aqui, o 136 em diante, tá bom? Em nome de Jesus. Amém, meus amados. Glória a Deus. Toma posse, meus amados, dessa leitura, foi muito edificante. Deus falou muito comigo, espero que tenha falado com você também, tá bom? Em nome de Jesus. Dá um amém, um glória a Deus ali para movimentar, né? Em nome de Jesus. Enquanto eu já vou
Vamos encerrando daí, tá bom, meus amados? Se puder, faça assim com as suas mãos. Que a graça, a paz, a misericórdia, as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de vocês e através da vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquem com Deus, meus amados, e até amanhã, a partir das 21 horas, com o programa Alicerçados no Amor de Deus. Fiquem com Deus, queridos.